Chegamos ao termo. Essa semana nós estamos encerrando a campanha O Deus Irá. Tudo faz parte do reino do Messias, são partes que virão. Então, nós já oramos para Deus. A outra campanha que os obreiros vão pregar essa que vem. Cara, nós sempre chamamos o pastor Adalto para abrir, mas vai ser um tema muito fácil que Deus me deu, salvou. Vou orar agora para achar o lugar. Tem bastante, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Esse não vai ser o tema. Aleluia, Deus. Então, no dia de quarta-feira, eu vou ter que ir lá pregar para o meu filhão na fé. É grandão, maior que eu. Desde que ganhou 80 para Jesus. Eu acho que ele não está mais na CPI, já está no outro ministério. Mas eu vou atender ele porque ele é meu filho na fé. Eu também, o pastor Hernandes, que sempre pregamos lá, ele chama de irmãozinho. Irmãozinho, quando é que você vai pregar para nós lá? Eu parei de pregar nas igrejas, mas vou pregar lá no Senhor. Aleluia, Deus. Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá, no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 7. O certificado ficou muito bonito. Glória a Deus. Ele já faz muitos anos que eu sou apóstolo, né? Desde 2011. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, o verso 7. Diz assim, olha. Todos acharam? Amém. Tendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 6, o verso 15. Apocalipse, capítulo 6, verso 15. Os acharam? Nós vamos ler. Diz assim, olha: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 9, verso 6. Todos acharam? Amém. Então vamos ler.
Diz assim, olha, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí, poder sentar. Vamos lá, vamos começar cantando os testemunhos, né? A nossa irmã Maiara, né, esposa do pastor ali, ele tem uma visão, mano. Ela achava que era o reflexo da luz. Tudo tem hora para contar. Ela falava que dali ela olhava, ela viu um púlpito maior do que esse, um homem de veste branca e um outro do lado. Aleluia a Deus. Falei, nossa, glória a Deus, que alegria, já até arrepiou mesmo. O Cristo, né? Bom, muito tempo atrás, nós estávamos orando ao Senhor, pedindo para Ele nos restaurar. Não restaurando o que, né? Não, na parte espiritual, não. Isso aí, ela vai vir com o tempo. Outro pergaminho que ele já entregou, na hora certa vai agir, mas nós estamos pedindo restaurar o físico mesmo. E aí, não é, chegou um dia para o apóstolo, eu não sei como vai ser apóstolo, mas vai ser um grande estrondo. Deus vai restaurar o Senhor. Mas por que nós estamos falando? Porque nós esperamos sempre confirmações. No dia que eu estava orando, ele falou, não se preocupe que eu vou te restaurar, te renovar. Eu vou deixar você igualzinho aquele moço da chamada. Aleluia a Deus. Eu falei, eu quero que o senhor restaure porque eu vou fazer sua obra. Ele falou, fiquei quieto. E vim orando. A irmã Edna falou. Quando acabou o culto aqui quarta-feira, o pastor Adalto veio e falou assim de uma visão. Falou, só que eu não estava dentro da igreja, eu estava fora, eu estava no ar. Ele viu uma velhinha, bem aqui na frente. Mas a velhinha era bruxa. E tinha duas asas enormes. Falou, entrou um varão bonito, bem bonito, barba bem aparada, era Jesus. Ele entrou aqui, só deu assim com a mão, ela voou mais rápido que uma bala, saiu lá para fora. Ele falou, continua dando uma visão. Só que ele estava lá em cima, no ar. Ela olhou para o Islâmico. Foi para a Arábia Saudita. Um grande estado, não desses modernos, mas daqueles estados antigos. Mas ele não tinha visto estado ainda. Ele viu as mães puxando os filhos, o pai tudo correndo. Ele pensou assim, acho que tem guerra, né? Estão correndo por causa da guerra. É assim que o Senhor faz. Ele falou, continua olhando. Aí quando ele olhou, ele viu o estádio. O estádio estava super lotado. Até no meio do gramado. Ele falou, mas quem estava pregando era o Senhor apóstolo. E o povo corria de uma ânsia e sede de chegar logo naquele lugar. Puxava os filhos até pela mão, puxando, correndo. Só que o Senhor estava diferente. Ele estava mais moço, mais encorpado, bonito. Aleluia, Jesus. Olha a terceira confirmação. Amém. Bom, a gente chora quando vê essas revelações. Mas por que nós estamos falando dessas revelações? Porque o nosso ministério é grande. E nós, antes nós não falávamos nada. Mas hoje nós falamos e não temos mais medo. Pregamos do jeito que ele mandar.
Não temos medo de trono nem invisível, nem visível. Agora presta bem atenção, por que ele mandou fazer esta campanha do reino? Tudo aqui é do reino do Messias. Nós vamos ter que dar uma cortada, parar, vou trabalhar muito dentro da Bíblia, porque agora eu vou pregar umas partes meio difíceis. Mas é tudo parte do reino do Messias. Aleluia, Jesus, é Deus. Aquele miserável que está lá no poder, como é que fala? Quando incrimina alguém, quer incriminar a parte da Bíblia, não deixar mais ler nas igrejas, aonde é o pai falando. Amém, Deus. Amém. Para a mulher, por que tu fizeste isto? A partir de agora você vai ter filhos com dores, e o seu desejo será para o seu marido, ele quer caminhar aquilo ali. Mas eu tenho falado com as autoridades. Por isso que Deus tem falado duro. Bom, quinta-feira foi meio difícil. Mas por que está meio difícil? Porque o Lucifer, ele está muito preocupado. Até ele manifestou quinta, boquejou demais. Ele está com medo. Eu vou falar para você, na história da humanidade, você já viu alguém prender o Lucifer à morte, legião de demônios, dentro de uma névoa, dentro de uma nuvem? Ninguém. Até hoje. Mas não Cristo não prendeu, quem prendeu. Mas nós prendemos. E o Cristo, ele usa nós e ele já vai amarrando o demônio. E a primeira vez o presidente dos espíritas pediu permissão para nós. Eu não falei que ela tinha errado, mas ela errou. Porque foi uma batalha muito densa. Você fica olhando com um centro espírita desse, não foi um desse aí que eu ganhei. Foi com 53. 53 centros espíritas. Foi a maior batalha. Bom, ela pediu autorização para soltar e ele falou para ela assim: está preso o cão, está preso a morte, está preso o Lucifer, uma legião de demônio. Aqueles espíritos promissor seu também está preso lá. Eles estão dentro de uma nuvem, tipo de uma névoa, e eu não posso tirar eles de lá, eu preciso da sua autorização. Eu estava achando que era uma Edna que tinha aprendido. Ela falou: fica com tudo. Só que daí veio a segunda batalha. Parece que foi 49 centros espíritos na segunda, só que tem uma coisa: Jesus, ele me usa muito. O Glauco perdeu todas as entidades dele. Jesus prendeu tudo. E a entidade da prosperidade dele, ele falou que estava escrevendo um livro para o Chico Xavier para ganhar dinheiro, mas ele não está conseguindo ganhar. A prosperidade dele está presa. Glória a Deus. Bom, por isso nós falamos, não xingue. Eu sempre preguei, não fale palavrão. Tem uns crentes que não vigiam. Se dá uma martelada no dedo, eu não vou falar outro palavrão, vou falar um que está aqui dentro da Bíblia. Oh, desgraçado! Porque a palavra desgraçado é o homem sem a graça de Deus, está aqui dentro. Agora tem gente que fala: ô lazarento, sabe o que é lazarento? É doença. E não tem cura. Você xinga palavrão, você está abrindo porta para os demônios. Você está chamando eles para você. Então, nós estávamos lá expulsando da irmã Elaine.
o bicho quer até flutuar no ar. Dá aquela gargalhada e fala assim, eles me chamam. Mas chama como? Porque xinga. Tem que vigiar, irmão. Não adianta nada você morrer de orar lá se você não vigiar. Primeiro é vigiar, depois orar. Você acha que aquele Lucifer que manifesta lá já não tentou me intimidar? Quando ele começou lá no começo, a primeira coisa que ele veio falar, eu derrotei você. Eu sou conhecedor da palavra, eu aprendo com Cristo direto. A resposta foi que não atabada na cara dele. Você não tem nenhum poder sobre mim. Ele falou, não tem mesmo. Agora eu vou falar e vou continuar pregando. Eu tenho poder sobre o Lucifer, o inferno, a morte, as doenças, trono visível e invisíveis. Aleluia, Pai. Sim, Deus. É Jesus. Ele chamou eu para isso mesmo. É para batalhar. Um dia, irmão Gideão chamou eu ali fora. Ele começou a falar numa língua que eu nunca vi ninguém falar. Ele falou assim para mim, quando você não conseguir vencer, chama o arcanjo Miguel que ele vem te ajudar. Você é o meu querubim. O chamado. Eu vou falar uma coisa para vocês, se fosse para mim ficar pregando dentro de quatro paredes, eu não ia continuar pregando por causa da religião. Religião. Mas igreja fulano e tal, só vem com segunda intenções. Religião não é de Deus. É Deus, verdade. E Deus nunca inventou religião. Quem inventou religião foi o homem. E a religião te impede você de chegar até Deus. Ela coloca tanta barreira na tua frente, é isso, aquilo, que você não consegue cumprir e você não consegue chegar até Deus. Aleluia, Senhor. Santo és tu, Jesus. Sabe que Jesus de Nazaré deu um brado lá, derrubou a parede da separação, rasgou o véu do templo e levou você até Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. É 47 anos que eu prego. Eu comecei a olhar para o ministério, comecei a olhar para as visões, para aqueles que falavam, para confirmar, mas nunca vi pregando dentro de uma denominação. Mas por quê? Porque é religião. É para a nação, é para o planeta Terra. E não vai ter aonde nós não vamos. E é engraçado que quando Jesus ele falava assim, eu vou derrubar o grande, eu vou levantar pequeno, você quer mais pequeno que eu? E ele falava assim, não tema, não tem islâmico que vai ficar em pé, não tem comunismo, vai cair tudo. É claro que nós vamos ter que ter um lugar muito enorme, grande, porque o povo vai vir. Eu não sei o que vai acontecer, um dia o povo vai vir. E cada país vem no grupo com a bandeira do seu país e vai vir uma multidão. Quando a enteada do pastor Lucas, como é que é o nome dela mesmo? Raquel? Eu estava lá naquela guerra por causa de... Eu estava me olhando os homens, já cansado. Aí eu falei, eu vou parar de pregar. O que o Senhor tem na minha vida, eu não preciso disso aí. Não, você não pode parar. Aí ele veio assim do lado meu, começou a mostrar. Fulano, Ciclano, Beltrano. Eu falei, estão todos vivos por causa de você. Se você tivesse parado, eles estariam todos mortos. Não fique olhando para o homem. Aí sim que ele mostrou o grande amor que ele tem pela humanidade. Aleluia, Jesus. Eu falei, mas nem ouvindo os outros pregar, mas nem eu pregando, eu nunca vi um amor tão grande desse. Pois de agora em diante eu não olho mais para o homem, mas eu estava querendo parar por causa da ingratidão.
Eu tentei fazer o rei crescer, só me tomei golpe nas costas. Ele falou para mim assim, só fica com o trabalho, não vai mais atrás, porque é nesse trabalho que eu vou fazer o grande lugar, vou trazer tudo, eu vou te dar o jato, eu vou fazer tudo. Não precisa. Chega. Ele falou, chega. Sabe por quê? Foi aonde Deus mandou a pastora, como é que chama lá do Caldoleiro, esqueci o nome. Pastora Roberta. Está lá na avenida só com cadeira. Ela chegou lá e falou, homem, você não está entendendo, o vento está passando aqui dentro. Mas eu não usei você ainda nem 50% do que eu vou usar. Aí o meu Machado foi pregar lá na Estilo, convenção. Chamou o homem, vem cá, só falar de mim, o senhor pode puxar o meu paletó. Eu não falei que ia te arrancar de lá e não te arranquei. Eu já arranquei muitos outros que estavam perto de você e ainda vou arrancar outros. Foi quando eu comecei a entender que só vai ficar quem tem amor e quem enxerga o ministério que eu tenho. Senão ele vai arrancar mesmo. Ele falou assim, eu ainda não comecei o seu ministério. Bom, a Raquel falou assim, vê a igreja subir em glória, foi lá em cima e acendeu em glória mesmo. Muitos tentou alcançar, ela caiu, outros conseguiram tarracar. Aí um dia ela veio de novo, falou, apóstolo, eu vi outra visão. Eu vi o Senhor em pé lá em cima do Morro Vermelho, o Mirim inteirinho no pé do morro ouvindo o Senhor pregar. Eu nunca gostei de segurança, costumava trabalhar com os irmãos tudo junto. Mas daí Deus começa a falar que eu tenho que ter segurança. E nós vamos orando. Mas por quê? Porque eu sou apóstolo. Qual outro ministério forte, né? O profeta. Eu sei que o apóstolo ensina o 5, eu estou falando do ministério forte. O apóstolo é o enviado, o profeta é o porta-voz. Mais porta-voz do Cristo que eu sou, não tem ninguém. E outra coisa, porque os homens têm se voltado para o mal, têm tentado reduzir a humanidade a todo custo a 50%. O que o Covid não matou, a vacina do Covid está matando, até jovem, criança de 12, 14 anos. Foi votar em 2022, duas professoras do IP2 chorando que nem criança, irmã mostrou todo o quarto do filho de 16 anos, parecia o quarto de uma criança, cheio de desenho, de brinquedos. Infarto fulminante nos 16 anos, infarto fulminante nos 18 anos. Eu falei, nossa, mas é uma criança. Mas eu não sabia que era vacina que já estava fazendo aquilo. Aí começou esse negócio de ensinar homem com homem, mulher com mulher, porque quer reduzir a humanidade a 50%. Só que está indo ao contrário da ordem do Messias. Jesus vai voltar.
Quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós vemos muita gente suicidando. O diabo está trabalhando. Quer ver quanta gente suicidando aqui no Mogi Mirim, lá no Mogi Guaçu? É por isso que Deus levantou, para ajudar a humanidade. E outra coisa, quando Jesus voltar, Ele vai trazer tudo que eu vou pregar, tudo. Por isso vai ser por etapas ainda. Mas não tem que ter medo de anticristo, tem que temer o Cristo. Tem gente que está pregando anticristo. Que anticristo, rapaz? Eu só vejo na minha frente só um homem que se chama Jesus de Nazaré. É amor. O amor que eu tenho pela humanidade. Você vê bem como Jesus é diferente. Quando o demônio falou na boca da mulher, eles me chamam. Jesus falou, vou ensinar eles. Diferente. Agora, você precisa ficar firme com Jesus. Está à porta. Quem está sentado lá, eu sei que todo ministério prega, todo mundo prega que o Cristo está sentado. O Cristo não está sentado. Quem está sentado é o Pai. O Cristo está em pé à direita do Pai. Ele está em pé. Ele só vai assentar depois que a igreja entrar. Aleluia, Deus, Senhor Jesus. Enquanto isso, não. É por isso que fala que esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Quando João Batista começa a pregar, porque eles deu dois grupos lá, que ensinavam Israel, mas que estava longe de Deus. Chama de raça de cobra, raça de víbora, de serpente. E aí depois, vem os homens pedindo o monte, as cavernas, os rochedos caíam em cima deles. Eles preferiam que os montes, os rochedos caíam para esconder de quem? Da face do Cordeiro, o Deus irado. E aí os homens não vão aguentar o Deus irado. Eles vão buscar morte com a mão. Quando eles buscar morte, eles não acharão a morte. Terão desejo ardente de morrer. Isto é suicidar, mas a morte fugirá deles. Tem homens que vão ficar picados no chão em pedacinho. Vai ficar vivo, porque o Senhor vai falar, você não vai levá-lo. Tem gente ruim. Eu conheço gente ruim que era rico, de tão ruim ficou pobre. Quando eu cheguei no Mogi Guaçu, conheci um bigode mandíbulo, que tinha uns 4 fiozinhos em cada lado. De vez dele envergar para frente, ele envergou para trás e andava de cheio da rua, buzinar, meu irmão. Ele mandava lá para aquele lugar. E os meninos falavam, bigode de mandíbula, e a sua mãe? Aí você precisa ver o que ele chegava. Morreu atropelado no meio da rua e disse que era rico. Tem gente que é ruim. Chega na hora da morte, ele bebe, ele come, vaza para tudo quanto é lado, e o Senhor fala para a morte, não leva ele. Você tem medo da morte? Eu não. Você tem medo do Lucifer? Também não. Você tem medo do inferno? Eu já entrei lá onde veio. Mas o que o senhor foi falar? Eu fui brigar lá mesmo, para arrancar a alma da garra do diabo. É dar muquetada mesmo, repreender. Sai em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai em nome de Jesus. Era um soco, era um tombo. Só vendo demônio caindo. Cheguei a lutar com 1000 demônios. Cercaram tudo eu, estava dentro do inferno.
Agora, qualquer pastor vai pegar sua briga, mas de jeito nenhum. Um monte de pastor ficou falando para a irmã Edna, venha para o meu ministério, vem para cá, porque eles ouviram o testemunho dela. Ela falou assim, você tem capacidade de arrancar eu das garras do Lucifer? Não, deixa para lá. Você não sabe a briga como é grande. Agora, por que nós estamos pregando isso? Porque nós temos que ser bons. O doutor Rei, cara, ele é que fala lá, morno. Os ensina um pouquinho meio diferente, mas eu gostei do ensino dele. Ele falou, estou falando como cirurgião plástico, como médico. Não estou falando como cristão. Falou para a humanidade assim, cuidado com as suas escolhas. Eu trouxe muito gangster de volta. E quando eu trouxe eles, ele falava assim, rei, o inferno existe, rei. É muito quente demais, a água não mata a sede. Mas quando ele trouxe pessoas boas, que procuravam guardar a palavra do Senhor, acreditavam em Jesus, ele falou que eles vinham falando, rei, o paraíso existe, rei. É um lugar tão bom. Ele deu um conselho assim, toma cuidado com as suas escolhas. Eu nunca vou esquecer o que o pai falou no Velho Testamento, para encerrar, quando Israel pediu um rei. O Samuel falou, vocês não me estão rejeitando, vocês estão rejeitando é Deus. Porque o rei de vocês é Ele. E vocês pecou. É tempo da seca. Mas para mostrar que vocês pecou, vou orar. E a chuva vai vir. Deu trovão, deu relâmpago. E choveu. Agora só que vocês não querem rei. Vocês vão pagar impostos, vocês vão ter. Porque o rei é caro. É só perfume, foi falando. Enquanto o rei de vocês forem comigo, eu serei com vocês. Esse é o problema. No dia que ele me deixar, também deixarei vocês. E a Bíblia diz assim, que cada nação merece o rei que ela tem. Tem que orar para o Brasil. A arma do Senhor não é aquele trabuco lá, não é cozinha nada, aquilo lá não vale nada. Aquilo lá se puxar não sai bala nenhuma, nem míssil, nem nada. A arma dele é a natureza. E essa aí ninguém pode ir com ela. Ah, mas quem que controla a natureza? Eu já controlei um monte de vezes. Já fiz chuva voltar, trazendo com vento e tudo. Você precisa ter fé. Jesus fez tudo por nós lá naquela cruz. Mas lá no Velho Testamento tem dois homens que não tinham o que nós temos, mas a fé deles. É isso que vai ser importante, pastor. A fé deles venceu a morte. Enoque e Elias. E Deus os arrebatou para si, para eles não verem a morte. E como é que não pode acontecer coisa, pode acontecer coisa inacreditável, absurda, mas o Deus que eu prego, Ele faz. Agora nós vamos orar por você. Abacuque,